Origens e evolução do português. Origens do português. A província romana da Lusitânia foi o berço da língua portuguesa. Com a conquista da Península Ibérica no século III a.C. e a consequente romanização, a cultura e a língua do povo vencedor foram impostas aos povos vencidos, por um período de cerca de 6 séculos. O latim vulgar, falado pelos soldados das legiões romanas, pelos comerciantes, pelos colonos e pelos funcionários do Império, constitui a base do vocabulário do português, tendo passado por várias transformações ao longo do tempo. O latim vulgar sobrepôs-se às línguas dos povos vencidos que acabaram por desaparecer, embora tenham deixado vestígios na nova língua que resulta deste contacto entre o latim vulgar e as línguas autóctones ou pré-existentes. Palavras como camisa, cavalo ou topónimos contendo o elemento briga, como Conímbriga, são vestígios da língua celta falada na península antes da romanização. Também existem, embora em menor quantidade, vestígios fenícios e gregos. Estes vestígios constituem o substrato da língua portuguesa. A transformação lenta do latim vulgar, em contacto com as línguas pré-existentes nas diferentes zonas da România, originou o advento de vários romances diferentes entre si por ação de substratos distintos. Por romance, entende-se falar à maneira românica. O galego-português, falado no noroeste da Península Ibérica por volta do século VI, constitui o romance que, mais tarde, dará origem a duas línguas novilatinas ou românicas, o galego e o português. Com as invasões germânicas por volta do século V d.C., novas influências ocorreram ao nível do léxico. Suevos e visigodos estabeleceram-se na Península Ibérica, dominando o território até à chegada dos árabes 3 séculos depois, século VIII. A altura em que estes invasores ocuparam a antiga Lusitânia e a Galáquia. Em consequência da reconquista cristã, a permanência dos árabes foi muito mais longa no sul da Península Ibérica do que no norte, razão pela qual a sua influência é muito mais evidente lá do que aqui. De influência germânica ficam no vocabulário português palavras como agasalhar, arreio, banir, dardo, elmo, guerra, luva, entre outras. Outra influência germânica prende-se com a construção do apelido dos filhos a partir dos nomes próprios dos pais. Martins corresponde a filho de Martim e Gonçalves corresponde a filho de Gonçalo. A influência árabe é muito relevante na formação do vocabulário do português, nomeadamente ao nível do vocabulário relativo à agricultura, à indústria, à ciência, às artes, aos jogos, ao comércio, à administração. São de influência árabe palavras iniciadas pelo artigo al, tais como algibeira, álcool, azeitona, almofariz, açoteia, arroz, atum, alecrim, alfaiate, algarismo e topónimos como Alcácer, o castelo, Albufeira, a represa, Algarve, o oeste. Acrescem palavras como garrafa, oxalá, xadrez e xarope, por exemplo. Também o sistema de numeração árabe usado atualmente foi trazido pelos árabes. De todas estas influências nasce a língua portuguesa que ao longo da sua história foi sofrendo um lento processo evolutivo de que fazem parte fenómenos como os de evolução fonética e de evolução semântica. Noções de extrato, substrato, superstrato e adstrato. Com base no que dissemos anteriormente, é possível definir conceitos que se referem a factos linguísticos relevantes durante a formação de uma língua em geral e do português em particular. Extrato. O português, na sua fase inicial, ainda primitiva, logo após se ter diferenciado através da evolução da língua base, o latim vulgar. Corresponde ao romance que sobreviveu às línguas posteriores, germânico e árabe. Substrato. Línguas primitivas, indígenas como o celta e o ibero, que desapareceram com o domínio do latim vulgar, mas que deixaram vestígios na língua em formação. Superstrato. Línguas trazidas pelos povos invasores
mas que não se impuseram nem suplantaram a língua romance. O germânico e o árabe constituem o superstrato do português. Adstrato. Língua que vigora ao lado de outra com a qual convive sem que nenhuma delas perca a sua individualidade, mas influenciando-se mutuamente. O galego, coexistindo em território vizinho, foi importante adstrato do português.